Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando pela fé preciosa, a fé que vence o mundo, a fé de Jesus, não a fé em Jesus. Não apenas olhar para a palavra e crer que ela está certa, mas conhecer a Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conhecê-lo hoje, na eficácia, na excelência do seu poder, manifestado através de sua palavra, que está se materializando a cada dia nas nossas vidas. Haviam muitas escrituras que apontavam para este dia. Todos os profetas, começando por Samuel até o profeta de Malaquias 4, falaram deste dia. Veja, os profetas da antiguidade, os apóstolos, os sábios da antiguidade desejaram viver este dia, mas coube a nós, por eleição, por predestinação, terminar a obra do Evangelho. Veja, e para terminar a obra do Evangelho, devemos crer em cada profecia, em cada palavra que está escrita na Bíblia para este dia. Crer na mensagem do anjo de Malaquias 4, para terminar a missão que foi deixada para o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. E esse corpo ele é composto de profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres, homens levantados por Deus para trazer o aperfeiçoamento sobre o corpo de Cristo. Não uma denominação ou um sistema, mas o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós temos uma parte importante nessa obra. Então, de fé em fé e de glória em glória, temos sido transformados na imagem perfeita da palavra. A palavra de Deus, ela é predestinada por Deus para cumprir o propósito para o qual Deus predestinou, para o qual Deus planejou. Cada escritura tem uma estação, cada escritura tem uma pessoa apontada, cada escritura tem o seu dia, tem a sua hora. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que a terra inteira está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E a promessa para este dia é que a palavra seria escrita não nas tábuas de pedra, mas em nosso coração, pelo ensinador de justiça, que é o Espírito Santo. Quando a Bíblia disse que Deus escreveria em nossos corações a sua palavra, não significa que ele nos daria um conhecimento apenas da palavra. Isso significa que a palavra seria manifestada no seu corpo, que é a igreja. Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6. Aqui tem algo muito profundo para este dia e é revelador, e que Deus nos ajude a entender isso pelo Espírito Santo. Capítulo 3, verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então não apenas algo que vem pelo conhecimento intelectual, mas pelo poder vivificador do Espírito Santo. Isso foi mesmo exemplificado quando Moisés, que recebeu de Deus a palavra escrita nas tábuas de pedra, veja, e Moisés era o único intérprete da palavra. A palavra estava velada nele, por isso aquele pilar de fogo, veja, brilhava através da pele humana de Moisés. Foi necessário que ele colocasse um véu, porque as pessoas não podiam olhar para Moisés. Elas ficavam confusas, elas viravam o rosto. Veja, enquanto a palavra não foi manifestada, não foi revelada, ela estava velada, veja, em Moisés, e ele era o único intérprete da palavra para o seu dia, para a sua era, porque para cada era uma profecia. Então veja, e aquele pilar de fogo estava agora sendo transportado, veja, era uma glória transitória, que estava sendo levada para trás do véu, veja, pele de texugo, veja, as duas tábuas de pedra colocadas dentro de uma arca, veja, e aquele véu iria velar a palavra, e o pilar de fogo estava sobre aquela palavra para a conservar. Veja, naquela arca estava as tábuas da lei, estava a vara que havia reverdecido, estava o maná que não apodrecia.
tudo aquilo era uma figura, tudo aquilo era um símbolo e tudo aquilo era uma profecia para os dias finais, quando a verdadeira igreja, que representa o verdadeiro tabernáculo do Deus vivo, pedras vivas, veja, a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o tabernáculo do Deus vivente, que é a esposa do Deus vivente. Veja, então, ministros do Novo Testamento, pelo Espírito, não pela letra, porque a letra mata. Veja, o que as pessoas podem fazer com um livro chamado Bíblia, é olhar nesse livro, aprender o que está escrito e tentar praticar isso. Mas veja, esse não é o projeto de Deus para a verdadeira igreja. Para a verdadeira igreja, que vem ao mundo como gene, como a semente eleita. Veja, ela é predestinada. Veja, para cada era houve uma igreja, houve um povo, houve um mensageiro, houve uma semente predestinada. Cada igreja tinha uma parte da Escritura para ser cumprida. Veja, logo após a reforma, o povo de Lutero, primeira obra da graça, justificação. O povo de Wesley, segunda obra da graça, justificação. O povo pentecostal, terceira obra da graça, batismo com o Espírito Santo. Mas essa é a era da adoção, é a era em que a plenitude da palavra será escrita em nossos corações para trazer em ordem a plenitude do Espírito Santo, para trazer os mortos da sepultura e nós sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Então veja, em Hebreus capítulo 8, verso 8 a seguir está escrito: porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, isso é Jeremias 32, veja, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Veja, Novo Testamento, novo pacto. Deus tem um compromisso com a verdadeira igreja, Ele prometeu restaurá-la, por isso tomamos a ceia regularmente para nos lembrarmos desse pacto. Qual é o pacto então? Veja, não segundo o concerto que fiz com seus pais nos dias em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, veja, o pilar de fogo estava velado nele, e eles colocaram então aquelas tábuas da lei atrás de um véu dentro de uma caixa de madeira chamada arca. Veja, mas o poder vivificador ainda não estava disponível para vir sobre a igreja, porque ainda o sangue não havia sido derramado. O caminho não estava pronto. Veja, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8, do versículo 8 ao versículo 13. Então, o profeta Mobrana pregou uma importante mensagem chamada o desvelar de Deus. Parágrafo 134 a seguir, Paulo abre esse mistério sobre o poder vivificador que está além do véu, onde nós somos chamados nesta hora, para viver não da glória, da luz dos candeeiros, da luz das 7 eras da igreja, mas ir além dos 7 castiçais, entrar além do véu, onde está o pilar de fogo, onde está o Espírito Santo. Por isso que aquela glória que estava atrás do véu, sobre a arca, apareceu sobre a cabeça do profeta, para, em ordem agora, vivificar na vida do profeta cada promessa prometida para este dia. E esse mesmo pilar de fogo é o Espírito Santo, está agora sobre a igreja, para vivificá-la, de acordo com a profecia, para este dia. Então Paulo fala, somos ministros, não da letra, mas do Espírito. Pregamos a palavra, crendo que o Espírito Santo virá sobre a semente eleita, para vivificá-la, para cumprir a profecia para este dia. 134 a seguir. Agora, Paulo falando aqui, em 2 Coríntios, veja, nesse sentido, a palavra Espírito, ele diz, nós somos ministros não da letra, ou seja, da lei, mas ministros capacitados do Espírito.
e o Espírito toma a letra e a manifesta. O irmão Branham não foi o anjo de Malaquias 4 porque ele quis. Ele não foi o anjo de Apocalipse 10:7 porque ele quis. Ele não foi o Eliezer que estava guiando Rebeca ao encontro de Isaac porque ele quis, só porque ele pensou que faria uma obra espiritual nesse tempo. Não, ele era o homem predestinado para que aquela promessa fosse manifestada na vida dele. Então o Espírito Santo, em ordem, o pilar de fogo, a glória da Shekinah, vem sobre ele para cumprir a profecia. Da mesma forma é a igreja eleita. Há um povo predestinado, há um povo eleito, que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. Veja, e o Espírito Santo vem sobre esta palavra, prometida para este dia, e vivifica o crente para a promessa desse dia. Então diz Paulo, referindo-se ao velho concerto. Veja, aquilo foi simplesmente lei. Veja, ler a Bíblia, guardar os mandamentos. Eles escreviam aquilo nas portas, nos umbrais, escreviam na parede, por toda parte. Eles até tinham um pequeno adereço que colocavam na testa, e ali colocavam pequenos versículos da palavra, colocavam Deuteronômio 6, num pequeno pergaminho feito de couro, escrito à mão pelos levitas. Até hoje eles fazem isso, nos umbrais da porta. Veja, aquilo foi simplesmente lei. Você tinha que olhar naquilo e dizer: não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não farás isso ou aquilo outro. Vem, você tinha que olhar naquilo, gravar e tentar praticar. Mas hoje estamos debaixo de uma grandiosa promessa para produzir a fé de arrebatamento. Mas esse é o Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era e traz e manifesta. Por isso, a fé verdadeira está totalmente descansada em cada promessa que Deus fez. Veja, não as duas tábuas de pedra, mas a presença do Deus vivo. Não algum pensamento místico que alguém inventou, ou algum truque Rondine, que era um mágico do tempo do profeta, que se amarrava em correntes, era colocado dentro de uma caixa, preso com cadeado, e com algum truque ele saía lá de baixo e aparecia na superfície. Não é nenhum truque, não é psicologia, não é parapsicologia, mas a própria promessa de Deus revelada e manifestada bem diante de nós. O Filho do Homem, o sinal do Messias. Veja, ele se colocava de costas para a audiência inúmeras vezes para mostrar o mesmo sinal que veio a Abraão, o mesmo sinal que veio a Natanael, o mesmo sinal que veio a mulher do poço, o mesmo sinal que veio a Pedro e todos os demais profetas. Veja, que espécie de véu estará atrás daquilo? Vem, aquilo era tão grande que até mesmo as pessoas disseram, eles disseram quando viram Jeová descendo nessa coluna de fogo e começou a estremecer a terra e as coisas que ele fez e a montanha de fogo, e mesmo se alguém tentasse ir ali naquele monte, pereceria. Isso era tão grande que até mesmo Moisés temeu e estremeceu. Lá foi uma montanha que sacudiu. Aqui hoje será a terra inteira que sacudirá, céus e terra sacudirão. Ele disse, desta vez ele sacudirá os céus e a terra. E sobre esta glória, pergunta o profeta, se aquilo foi velado por um véu natural, isso agora é velado por um véu espiritual. Então não tente olhar para o natural, rompa no espírito e veja onde você está, veja em que horas estamos vivendo. Faz isso sentido para você? Vem, isso é um véu espiritual que está sobre as pessoas. Diz, eu sou metodista, eu sou tão bom quanto qualquer um, sou batista, sou pentecostal. Não vê você que aquela coisa é um véu tradicional? Está escondendo Deus de você. Estas são as coisas que te impedem de desfrutar. Veja, você diz, eu grito e eu pulo. Ele disse, cada palavra. Eva cria em cada palavra, exceto em uma. Vem, é a palavra completa de Deus, a promessa para esta hora manifestada. Então, meu irmão, que Deus nos ajude. Tenha confiança, tenha coragem. O irmão Branham é o irmão Branham, ele já está na sepultura.
mas o que estava atrás do véu dele era o verbo, a palavra, e que agora está pregada, revelada, manifestada, e agora está se tornando a carne física de Jesus a palavra para esse dia, a noiva. Então esse pilar de fogo, o Espírito Santo, está vivificando nossas almas com essa verdade. Deus te abençoe, se Deus quiser, até a próxima, e vamos continuar conversando. Deus te guarde, em nome de Jesus, amém.